Olá para todos, boa noite, a paz do Senhor Jesus inunde o teu coração. Gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus com você nessa hora, que está na segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 12 ao 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer-vos a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Amém. Vamos orar um pouco mais. Querido Deus, querido Pai, graças por esse momento tão precioso. Graças por mais um culto, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, de estarmos adorando o Senhor, aprendendo um pouco mais do Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muitas vezes nós precisamos ser lembrados de coisas que nós um dia aprendemos. Nós sempre precisamos ser lembrados de coisas que já sabemos. Por que é que o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia? E deixou uma ordem para que nós fizéssemos isso sempre até que Ele volte. Porque cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos recapitulando, estamos sendo lembrados do Calvário, estamos recordando daquilo que já sabemos. Por que é que a gente vem aos cultos sempre? Para ouvirmos a palavra de Deus e sermos lembrados de coisas que já sabemos. O que eu vou compartilhar com você, por exemplo, nessa noite, nesse texto da segunda carta de Pedro, dos versículos 12 ao 15 do capítulo 1, não é novidade. Mas nós temos essa necessidade de estarmos sempre sendo lembrados daquilo que nós já um dia aprendemos. E o apóstolo Pedro, reconhecendo isso, escreveu essa carta, essa segunda carta, com esse propósito. Ele está dizendo exatamente isso no texto. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida,
conserveis lembrança de tudo. Note quantas vezes ele usou a palavra lembrança. Lembrar vocês, quero trazer vocês a lembrança de coisas que vocês já está no coração de vocês. Então ele escreveu essa carta com esse propósito de recordar-nos de coisas que nós já sabemos. E quando ele se refere ao seu corpo físico, ele se refere como que a um tabernáculo. O que seria um tabernáculo? Tabernáculo seria uma tenda. Um tabernáculo significa uma morada temporária. Então ele compara o seu corpo físico com um tabernáculo. E com isso ele dá ênfase a essa natureza transitória da nossa vida humana aqui no mundo. Essa natureza bem passageira da nossa vida humana aqui na terra, antes da volta do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 19, que acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o apóstolo Paulo também nos lembra que o nosso corpo é uma tenda do Espírito Santo, é um santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo que está em nós, da parte de Deus. Que notícia mais maravilhosa você ser lembrado de que o teu corpo físico é uma casa do Espírito Santo. O teu corpo é morada do Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro está aqui dando ênfase a essa natureza humana tão passageira, tão transitória neste mundo, antes da volta do Senhor Jesus. E ele previu então a sua própria morte. Ou melhor, previu não, ele recebeu uma revelação de Deus sobre a sua própria morte que estava próxima. E ele chamou nossa atenção para a necessidade que nós temos do crescimento espiritual. O nosso conhecimento espiritual não pode ficar parado. Nós precisamos crescer espiritualmente cada dia mais. E ele diz algo tremendo aqui, no início dessa sua segunda carta, quando ele começa essa carta observando o privilégio glorioso que foi dado a nós, como cristãos, por Deus. Ele diz assim no versículo 3: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Que notícia gloriosa! Ele fala desse privilégio que eu e você recebemos, dado por Deus como cristãos, que através das promessas maravilhosas de Deus, nós podemos nos tornar coparticipantes da natureza divina. Que coisa linda! Você poderia pensar, pastor, em que sentido eu posso participar da natureza divina, sendo eu tão falho, sendo eu um ser humano tão pecador,
Como é que Pedro está dizendo, afirmando para nós que através de Deus, pela graça de Deus, nós podemos participar da natureza divina? Em que sentido? Esse é um grande privilégio. Claro que o maior privilégio de todos é a salvação da nossa alma. Esse, não há nada maior que esse. Mas nós podemos participar da natureza divina, podendo ser santos como Ele é santo. Pastor, eu ser santo? Sim. Deus não ordenou, sede santos, porque eu sou santo. Deus não daria uma ordem que seria impossível de nós cumprirmos. Então nós podemos sim ser santos, como Ele é santo, livres da corrupção do pecado que há no mundo. Não é que nós, os cristãos, seríamos absorvidos na divindade. Não é isso. Não é que nós seríamos introduzidos na divindade. Assim nós não pecaríamos mais, nunca mais cometeríamos pecado. Não é que nos tornamos semideuses, nós continuamos como filhos de Deus. Mas também nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E como filhos, e tendo o Espírito Santo habitando em nós, somos moldados à semelhança de Jesus Cristo. Somos trabalhados, somos lapidados à semelhança de Jesus Cristo. Fazendo uma comparação com um jogador, um atleta, jogador da seleção. Ele é um bom jogador, ele sabe jogar bem, mas por que é que ele treina todos os dias? E ai dele se não treinar. Assim nós, por que a gente vem aos cultos? Já conhecemos a verdade, que é o Senhor Jesus, conhecemos a palavra de Deus, somos salvos pela graça de Deus, mas precisamos estar aqui para sermos treinados, trabalhados, lapidados por Deus. Um outro exemplo, um animal que é ensinado pelo seu domador. O domador vai treinar aquele animal todos os dias, mesmo depois que ele aprendeu a sua função, a sua tarefa, mas o domador não vai deixar de treiná-lo. Queridos, a imagem de Deus em nós, ela vai sendo renovada. Diga glória a Deus. Deus está renovando agora, nesse momento, a imagem de Jesus Cristo em nós. Deus está trabalhando nesse momento um pouquinho mais em nós. Por quê? Porque a imagem de Deus em nós, ela foi ofuscada pelo pecado lá no Éden. Por isso ela precisa ser renovada todos os dias. Por isso ela precisa ser trabalhada, precisa ser lapidada em nós pelo Espírito Santo. E porque ela foi ofuscada pelo pecado no jardim do Éden, sendo que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança de Deus, ela foi manchada pelo pecado lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram contra Deus. Então ela precisa ser restaurada, ela precisa ser trabalhada, precisa ser lapidada. Uma frase que eu digo sempre e eu gosto muito, e eu não quero esquecer essa frase. Não sei de quem é essa frase, mas eu gravei essa frase e não esqueço dela. Vida de cristão é vida de perdão.
Você pode gravar isso no teu coração? Vida de cristão é vida de perdão. Queridos, há muita corrupção no mundo. Há muita injustiça no mundo. E como nós precisamos colocar isso em prática. Vida de cristão tem que ser uma vida de perdão. O bom é saber que o nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. É o Deus que não desiste de nós. Isso é maravilhoso. Lembram de Noé? A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha, começou a produzir vinho, e certo dia se embriagou tanto de vinho, que ficou nu dentro da sua própria casa. Isso está escrito em Gênesis capítulo 9, verso 21. Noé, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Diante de toda a família, ele ficou nu. Agora, sabe como que Noé é chamado na Bíblia? De justo. Isso está em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Qual o segredo? Noé andava com Deus. O homem que um dia ficou tão bêbado e ficou nu diante da família, mas se consertou com Deus, recebeu a segunda oportunidade de Deus, e Deus deixou escrito em sua palavra que ele era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Que coisa gloriosa saber que o nosso Deus não desiste de nós, não nos abandona, sempre nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Lembram de Abraão? Abraão certa vez foi covarde, foi medroso e mentiu a respeito de Sara, a sua esposa. Ele estava indo para o Egito com Sara, sua esposa, e sabendo que ela era mulher muito bonita, com medo dos egípcios tomar a mulher dele, ele disse para ela: Sara, vamos combinar uma coisa? Você vai mentir quando chegar lá, eles vão perguntar quem é você, você vai dizer que é minha irmã, porque assim eles vão me respeitar e vão preservar a minha vida. Se souberem que você é minha mulher, certamente eles vão me matar para ficar com você. Foi covarde, foi medroso e mentiroso. Isso está escrito em Gênesis capítulo 12, verso 13. Dizendo, pois, Abraão a Sara disse: diga, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me considerem a vida. Sabe do que Abraão é chamado na Bíblia? Abraão é chamado na Bíblia de amigo de Deus. Esse que um dia foi medroso, covarde, mentiroso, mas Deus o chamou de amigo. Isso está escrito em Tiago, capítulo 2, verso 23. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Qual é o segredo? Creu em Deus. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Lembram de Davi? Davi foi aquele que mergulhou fundo
nas águas sujas do pecado. Davi foi fundo no pecado, se afundou na lama do pecado, do adultério, do assassinato. Sabe o que Deus disse de Davi? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso está escrito em Atos, capítulo 13, verso 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Qual é o segredo de Davi? Fazer toda a vontade de Deus. Esse é o nosso Deus, um Deus que ama o pecador, odeia o pecado, não compactua com o pecado, mas ama o pecador e sempre dá uma nova chance e uma nova oportunidade ao pecador. Queridos, Deus chama o ser humano através do Evangelho. Deus convida os homens a vir para Ele através do Evangelho, a serem participantes da sua própria glória, através do Evangelho. Como eu li para você aqui no verso 3, de 2 de Pedro, capítulo 1. Visto como, pois, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos chama para a sua própria glória, para a sua própria virtude, e Ele nos chama através do Evangelho. Não adianta querermos inventar outra coisa, é através do Evangelho. E se o Evangelho não for suficiente para convencer os corações, não será nenhuma outra coisa que vai fazer isso. Deus nos chamou um dia através do Evangelho, Deus continua chamando hoje através do Evangelho, que é o poder de Deus. Aleluia! Eu gostaria de compartilhar mais 3 versículos maravilhosos da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler para você 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e os versos 13, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O que a palavra de Deus está dizendo para nós? Os eleitos não podem continuar vivendo de forma ímpia. Entenda isso. Os que foram chamados por Deus, escolhidos por Deus, separados por Deus, não podem continuar vivendo de forma ímpia, depois da sua conversão. Lógico que antes da conversão, a pessoa não conhecia a verdade, não conhecia Deus, então ela praticava todo tipo de pecado que lhe vinha na cabeça. Mas depois da conversão, ela não pode mais continuar aquela vida ímpia de antes. Não dá.
Alguns até tentam viver um pé em Deus, outro pé no mundo, mas não vai conseguir, não vai muito longe, não vai dar certo, ou uma coisa ou outra. Eu ouvi uma historinha ilustrativa certa vez que ficou gravada também em mim. Havia um grupo de cristãos de um lado, separados por um muro, e o diabo estava do outro lado. E havia um que estava em cima do muro, sobre o muro. E os cristãos olharam e viram que o diabo estava quietinho, não mexia com aquele que estava em cima do muro. Então perguntaram: o diabo, você não faz nada com esse que está em cima do muro? Por que você não mexe com ele? Você mexe conosco, mas não mexe com esse. A isso o diabo respondeu: é que porque o que está em cima do muro já é meu. Jesus disse certa vez: quem não é por nós é contra nós. Nem preciso estar praticando pecado para ser do diabo. Se não está com Jesus, se não aceita Jesus, já é dele, já está fora. Que Deus nos ajude. Então aqueles que são chamados por Deus, pelo Evangelho, escolhidos por Deus, não podem continuar a mesma vida de impiedade de antes da conversão. Por quê? Através desse poder divino, desse chamado maravilhoso, através do entendimento que nós vamos tendo das revelações de Deus, através do conhecimento que vai crescendo em nós das coisas de Deus, nós percebemos que Deus já providenciou tudo aquilo que o homem precisa para a sua vida espiritual. À medida que você vai crescendo na oração, você deixa de focar em você. À medida que você cresce espiritualmente, você cresce no conhecimento de Deus, você para um pouco de pedir só para você. E você passa a orar pelos outros. A tua oração muda de foco, muda de direção. Ao invés de você pedir só para você ser abençoado, você muda a direção da tua oração para os outros. Você passa a ser um canal de bênção para as outras pessoas. Diga graças a Deus. Então, à medida que você vai crescendo no conhecimento, no entendimento das revelações de Deus, você vai percebendo que Deus já providenciou tudo para a tua vida espiritual, para a tua vida de santidade. Ele está dizendo isso aqui. É só você tomar posse. É preciso tomar posse. Senão, não tem como. É o que eu li para você. No versículo 3 de 2 de Pedro, capítulo 1. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas, nos têm sido dadas, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória, daquele que nos chamou através do Evangelho para a sua própria virtude. É só tomar posse da palavra. Amém? Paulo nos diz lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Note, ele não diz que vai nos abençoar ainda. Não, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já tem dado a nós, já tem sido doadas a nós todas as coisas que nós precisamos para a nossa vida de comunhão com Ele, para a nossa vida de santidade com Ele. Glória a Deus. Então, diante disso, queridos, qual deveria ser a nossa resposta? Pedro, ele observa aqui que nós devemos nos empenhar com diligência, com cuidado, com zelo, com dedicação, com esforço. É o que ele diz no verso 5, na 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Ajuntai, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude ajuntai também o conhecimento. Isso fala do quê? Isso fala de renúncia. Isso demanda um esforço, isso demanda dedicação, zelo para com as coisas de Deus, jejum, oração, leitura bíblica, participação do culto, nos empenharmos para crescer em caráter, para crescer em santidade. Há uma busca hoje desenfreada pela bênção, pelas bênçãos. Há uma corrida atrás de bênçãos, atrás de milagres. Há uma busca desenfreada atrás de prosperidade, uma corrida louca atrás de prosperidade. Quem não quer essas coisas? Quem não quer bênção? Quem não quer o milagre? Todo mundo quer. Por isso, ele menciona aqui 7 qualidades que nós devemos acrescentar à nossa fé. Escute bem. Ele seleciona e apresenta aqui 7 qualidades que nós devemos acrescentar, unir com a nossa fé. Eu vou ler do versículo 5 ao versículo 7. Lembrando mais uma vez, estamos aqui na 2ª carta de Pedro, capítulo 1. Eu vou ler do 5 ao 7. Escute bem. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Agora ele vai selecionar todas essas 7 virtudes que nós precisamos associar com a nossa fé, ok? Associai com a vossa fé a virtude, primeiro. Depois, com a virtude, o conhecimento. Depois, com o conhecimento, o domínio próprio. Depois, com o domínio próprio, a perseverança. Depois, com a perseverança, a piedade. Depois, com a piedade, a fraternidade. Depois, finalmente, com a fraternidade, o amor. Note, 7 qualidades que devemos acrescentar à nossa fé. E se nós acrescentarmos essas qualidades à nossa fé,
nós não seremos infrutíferos, não seremos cristãos preguiçosos. Amados, por que é que Jesus disse em sua palavra que ninguém sabe o dia e nem a hora que Ele virá? Por que que a Bíblia diz para nós que Jesus virá como um ladrão de noite? Como é que o ladrão vem? De repente. A que horas o ladrão vai chegar? Ninguém sabe. Precisamos estar preparados, prevenidos. Então, se nós acrescentarmos essas qualidades à nossa fé, nós não seremos cristãos preguiçosos. Porque se soubéssemos o dia e a hora da vinda do Senhor Jesus, talvez isso fizesse de nós cristãos preguiçosos. Talvez isso fizesse de nós cristãos que diriam assim: bem, eu vou esperar para colocar a minha vida em ordem com Deus lá no último dia. Alguns deixariam para colocar a sua vida em ordem na última hora, antes da vinda do Senhor Jesus. Mas se fizermos isso aqui que Pedro está sugerindo, não seremos cristãos preguiçosos, não seremos cristãos infrutíferos, ao passo que o cristão que não se empenha, que não se esforça por desenvolver essas qualidades aqui, ele é cego. E é lamentável que muitos cristãos não fazem o mínimo de esforço para crescer na fé, para crescer espiritualmente, para ser lapidado por Deus, para ser trabalhado por Deus. E fica um cristão morno, fica um cristão infrutífero, porque se esquece do quanto Deus deseja fazer mais por Ele. Quanto Deus deseja que nós venhamos crescer mais na fé, no conhecimento, cada dia mais. Enquanto aquele que busca essas qualidades que eu li para você aqui, esse crescimento espiritual está garantido. Amém? Está seguro da sua entrada no próprio céu. É o que diz a Bíblia. Ele tem uma certeza, tem uma garantia. Eu vou ler para você aqui o versículo 11. Diz assim: pois desta maneira, ou seja, acrescentando à nossa fé todas essas qualidades aqui, desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ele passa a ter então uma certeza da sua entrada no céu, uma garantia da sua entrada no céu. Glória a Deus. Finalmente, eu vou concluir lendo o versículo 10, ainda de 2 Pedro capítulo 1. Nós vamos finalizar com esse versículo 10, que diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha que promessa maravilhosa. Porquanto, irmãos, por isso, irmãos, procurai com diligência, com zelo, com esforço, com dedicação, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, você não vai cair em tempo nenhum.
mas você terá a certeza, a convicção, a garantia da tua entrada no reino dos céus. Só para finalizar, eu vou ler mais uma vez as 7 qualidades aqui que devemos unir com a nossa fé, juntar a nossa fé. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5 ao verso 7. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, é uma outra palavra que Pedro usa muito, diligência, esforço, dedicação, zelo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Diga virtude. Com a virtude o conhecimento. Diga conhecimento. Com o conhecimento o domínio próprio. Diga domínio próprio. Com o domínio próprio a perseverança. Diga perseverança. Com a perseverança a piedade. Diga piedade. Com a piedade a fraternidade. Diga fraternidade. E com a fraternidade o amor, que é o maior de todos os dons. Diga o amor, o maior de todos os dons. Amém. Que Deus nos ajude. Que Deus te ajude a não desanimar nunca, a não desviar jamais, nem para a esquerda e nem para a direita. Sobretudo quando vemos aproximar aquele dia, o dia glorioso da vinda do Senhor. A Bíblia chama aquele dia de grande e terrível dia. Por que a Bíblia chama de grande e terrível dia? Porque será um dia grandioso para aqueles que estiverem na presença do Senhor. Mas será um dia terrível para aqueles que estiverem afastados do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a perseverar, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Curve sua fronte, por favor. Vamos orar um pouco mais a Ele nesta hora. Querido Jesus, nós te adoramos, queremos declarar-te que estamos aguardando a manifestação visível do teu reino, ó Jesus amado, na vinda do Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor Jesus venha, esperamos ansiosamente, somos agora teus filhos, porque o Senhor um dia nos escolheu, nos chamou através do Evangelho, que tocou nossos corações, e estamos aqui por causa desse privilégio divino, desse chamado divino do Senhor. Pai Santo, ainda não é manifesto o que havemos de ser, depois da nossa partida aqui desse mundo, dessa terra. Mas sabemos que quando o Senhor Jesus vier e se manifestar, nós então, como filhos de Deus, seremos semelhantes a Ele, pois o Senhor nos fez exatamente como sua imagem e semelhança. E todo aquele que tem essa esperança bendita e maravilhosa, não será confundido, não tropeçará em tempo algum, diz a tua palavra. Nós cremos na tua palavra. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é o nosso alimento. A tua palavra é o nosso sustento. É o nosso escudo e fortaleza. Tributamos a ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos agora fazer a entrega da nossa oferta ou do nosso dízimo
eu vou depois orar por você que está aqui no templo. Se você precisa de uma oração, de uma unção, você poderá vir à frente, eu quero te abençoar. Mas enquanto isso eu vou orar pelos dízimos, ofertas, também pelos enfermos e encerrar o vídeo, encerrando o culto para aqueles que estão em casa. Querido Deus e Pai, somos muito gratos a Ti, porque o Senhor tem usado dos Teus filhos, dos Teus servos, que têm sido fiéis nos dízimos, nas ofertas, para o sustento desta casa, a casa do Senhor. A obra é do Senhor, tudo é do Senhor, tudo veio do Senhor e tudo volta para o Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que cada um deles seja ricamente recompensado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Eu oro por aqueles que estão enfermos, aos que estão em tratamento, aos que vão passar por cirurgia. Eu coloco-os, cada um deles, Pai, em Tuas mãos nesta hora. Eu intercedo por eles. Eu creio no poder da oração. A Tua palavra diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Pai, sejam eles agora tocados por Ti, abençoados, ó Deus, curados, fortalecidos, em nome de Jesus. Amém. Para Ele, amém. Em gratidão ao nosso Deus. Obrigado, Pai, por esse momento tão precioso de meditação e de oração na Tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Graças Te damos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga graças a Deus. Amém.